Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a jornada de trabalho 6 por 1 com o assessor jurídico aqui da FIT-AEG TODF, Pablo Pavan. Fique com a gente para que você conheça mais sobre esse tema tão importante e que vai afetar todos os trabalhadores. Até lá! Olá pessoal, estamos de volta aqui com a presença do Dr. Pablo Pavan, que é assessor jurídico da FIT-AEG TODF. E vamos conversar sobre a jornada 6 por 1. Pablo, o que você tem a dizer sobre a jornada 6 por 1 que está tramitando no Congresso? Bom, primeiro, meus cumprimentos a você, aos trabalhadores que estão aí assistindo. E, Joãozinho, é uma jornada que afeta diretamente todos os trabalhadores. Por quê? Para quem está assistindo e ainda não está inteirado com o que é essa 6 por 1, vou passar só rapidinho aqui uma ideia do que é. Essa jornada é aquela que você faz hoje no dia a dia, que você trabalha aí de segunda a sábado e descansa no domingo. Basicamente é essa. O que aconteceu em relação a essa jornada? Teve um movimento na internet, que eu não me recordo o nome. VAT, isso mesmo. Vida após o trabalho. Perfeito, esse daí. Ele começou na internet, que foi um movimento para questionar esse horário. O que eles estão questionando? A gente tem hoje uma norma que é um teto para trabalho, que é questão de horário, que está na Constituição Federal e está na CLT. Na Constituição Federal ele vem ali no artigo 7º, inciso 13, que dita as regras dos trabalhadores, e ela limita da seguinte forma. O contrato de trabalho ele pode ter, no máximo, 8 horas diárias e 44 semanais. É isso que ele diz. São 4 no sábado. Isso. Daí como funciona? 44 semanais. O pessoal vai trabalhar aí de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado eu faço mais 4 horas. Então eu bato as 44 e 6 dias por semana. Lá não fala assim, a jornada 6 por 1, 5 por 2, não fala nada disso. Ele limita só a questão do tempo, das horas que você pode trabalhar. O que for excedido a isso, limitado a 2 horas, a gente paga em hora extra. A empresa tem que pagar para o trabalhador em hora extra. Esse movimento veio questionando essa norma. E aí também nessa norma de pagar hora extra, 2 horas, entra outra coisa que é complicada, que é o banco de horas. Exatamente. Pode entrar no banco de horas, não precisa ser necessariamente pago. Né? Isso, exatamente. Aí são outras normativas que acontecem. Aí outro programa, né? Aí nesse mesmo artigo, o que ele fala no inciso final, que entra ali no banco de horas, que tem que se respeitar o quê? As convenções e os acordos coletivos. Então eu quero que vocês que estão assistindo gravem isso. É isso que está na Constituição Federal. O que veio esse movimento e teve um ataque sobre isso? Ele foi um movimento que teve uma adesão expressiva. Ele teve mais de 1,5 milhão de assinaturas para fazer essa alteração, para ter uma redução e um maior descanso para o trabalhador. Daí a deputada Érica do PSOL, ela encampou esse pedido, esse clamor da população e entrou com um projeto de lei, projeto de emenda à Constituição. Projeto de emenda à Constituição porque essa norma, por ela está na Constituição, está na CLT também, replicou. Mas eu tenho que mudar a Constituição, não posso mudar a CLT porque não vai ter validade, que eu vou estar contra a Constituição. Então entrou com uma PEC, a gente chama de PEC, Projeto de Emenda à Constituição. Ela propôs isso lá no Senado. Só que na Câmara dos Deputados, ela é deputada. Como que funciona esse trâmite dentro da Câmara? Ele é extremamente complicado, muito complicado. Ela fez toda a lei, pôs a ideia dela lá, só que primeiro, para dar o start, ela precisa da assinatura de 1/3 da Câmara, que daria aí 171 deputados. Então já é uma primeira barreira, ainda não conseguiu isso. Quando ela conseguir isso, ainda não, mas eu acho que está bem próximo, e se já conseguiu foi por agora.
Então, assim, a última informação que eu tive é que ainda não havia conseguido. Conseguido. Porque tem aquele lobby, né, tal. Eu acho que esse primeiro passo ela vai conseguir, se já não conseguiu, mas vai conseguir, esse passa. Mas aí já tem uma dificuldade, 1/3. Quando eu tenho essa assinatura dos 171 deputados, eu pego esse projeto e levo para a CCJ. Por quê? A CCJ tem que fazer uma análise se está sendo ferida a Constituição Federal. O que eles fazem lá? Eles olham se está sendo ferida alguma cláusula pétrea, que não pode mudar na Constituição. Certo. Isso é uma aprovação, eles vão fazer uma análise técnica, aprovou, beleza. Quando aprovou isso, vai levar para uma comissão especial, que aí eles vão estudar a lei. Então aprovou na CCJ, vai para essa comissão especial, que é aquelas que a gente sempre vê na televisão, o pessoal lá reunido, fica debatendo a lei, propõe alguma mudança, alguma inserção, discute algum ponto, e ali, gente, ali é briga de empresarial e trabalhador. A gente não pode ser inocente, né? Tem os deputados que representam... As comissões da Câmara. Exatamente. Né? Provavelmente comissão de Economia e Trabalho, alguma coisa Todos assim. participam. Então, você tem os representantes da bancada patronal, da bancada laboral, eles vão discutindo, vão colocando, muda, não muda. E já tivemos algumas discussões em relação à carga horária, já tivemos lá. Salvo engano, a última foi barrada em 2013, que era para redução de 2023. Que era para redução para 40 horas semanais. E não, tipo, a gente estava falando em 4 horas. Daí esse projeto, o que vem nele? A proposta inicial. Para limitar a 8 horas diárias e 36 semanais. E ela lá, salvo engano, ela também limita a 4 dias na semana. Não sei se são 4 ou 5. Eles reduzem a quantidade de dias também. Então, mas eu tenho de recordação que bem claro que são 8 horas e limitada a 36 semanais. Por isso que eu estou trazendo essa memória de que com 40 já não passou em 2023. Então agora estamos reduzindo mais ainda, para 36. Daí vai para a comissão, essa comissão especial, aprovou-se na comissão, eles vão ter 40 sessões de plenário para poder apreciar essa matéria. Então eles têm um período também limite, que é grande, 40 sessões, é muita coisa. Porque assim, o pessoal tem que entender que não são todos os dias que tem sessão de plenário, né? E nem todas as sessões vão abordar isso. Exatamente. São outros projetos. Isso. Então eles põem lá 40, tal, é o limite. Que é o que eles falam que é a pauta. Exatamente. Faz a pauta do dia e tira aquilo. Exatamente. Às vezes pode levar eterno. Exatamente. Então, o regimento interno fala que em 40 sessões de plenário eu tenho que deliberar sobre isso. Se eu não fizer isso em 40, o presidente pode chamar essa matéria para ele e ele vai deliberar, que é para botar em votação para o plenário decidir. Passamos, essa seria a primeira, segunda, terceira etapa. Isso. Passou a terceira etapa, aí nós vamos para a aprovação. Por se tratar de uma emenda à Constituição, eu preciso da aprovação de 3/5 dos deputados. E não é uma vez só, são duas sessões. Eu tenho que aprovar 3/5 e depois de novo aprovar 3/5. Então eu aprecio 2 vezes. Aí a pergunta que não quer calar, eu acho que é a pergunta de vocês também. Tem chance? Aí eu vou chegar onde eu pedi para vocês guardarem a Constituição, para vocês verem um caminho que é o ideal. Depois que passou por isso, a gente começa essa historinha onde? No Senado. Vai para a CCJ do Senado, aprovou, vai para a Câmara, para a comissão. Aí não vai para a comissão especial, aí já vai direto para plenário. Para plenário tem que aprovar por 3/5, mesma coisa, 2 turnos, né? 3/5 dos senadores. Aprovou, a lei está valendo. Olha o tamanho do problema. Pois é. E aí, lobby. Daí nós vamos na sua pergunta. Teria uma forma melhor? É viável? Eu penso, assim, pela análise que a gente tem hoje, em questão de representatividade. O trabalhador, gente, infelizmente, não tem representatividade no Congresso. Não tem. Isso é uma verdade. É uma verdade. A gente vê agora que a da anistia e tal. Exatamente. Mas, Pablo, eu já conversei isso aqui antes com o Júlio Pascoal. A culpa é também dos trabalhadores que votam nesses caras que estão lá no Congresso. Os de Goiás são um dos piores que tem lá. E como é que eles estão lá? Porque o
povo votou, pessoal. Precisa de voto. E ano que vem tem eleição. Tem eleição. Mas então, aí o que a gente tem que votar? Em representante dos meus interesses. Se eu sou trabalhador, a gente não está aqui fomentando briga, não é isso. Só que a gente está fomentando a organização. Exato. Se eu sou a maioria, por que eu não vou eleger deputados e senadores que me representam? Que pensam como a gente. Que pensa como a gente, que saia da base como nós. Mas eu digo sair preparado também. Não é sair lá para se aventurar. E tem pessoas que são preparadas e que concorrem e que querem representar os trabalhadores. Ficaria muito mais fácil esse caminho. Todo esse trâmite que é. Volta a sua pergunta, qual a chance? Eu acho, por isso, muito pequena. Porque a chance é o quê? Se a CJ passa, porque não há nenhum ataque à cláusula pétrea, vai passar. Isso é a análise técnica. Passa. Primeira etapa, primeira e segunda. As 171 assinaturas? Vai ter. Se não teve até agora, já vai ter. Isso aí não é barreira. Porque é um projeto que veio com um clamor público muito grande. Então eu tenho uma resistência para dizer não. Então, primeiro não, apoiei, tá aí, eles vão fazer isso. CCJ passa. Quando vai para a comissão especial, passa também. O problema é na hora que vai para o Senado, para a Câmara, para o plenário, para votar. Eu preciso de 3/5 para alterar a Constituição. Então é muito difícil, eu não tenho. Daí eu vou na Constituição. O que a Constituição fala nesse mesmo inciso 13, sétimo 13, e no inciso 26, salvo engano, que deve-se respeitar acordos e convenções coletivas. Aí pode estar a chave. Aí está a chave. Aonde que é? O sindicato. É o sindicato que vai negociar com o patronal, com a empresa, ou com o sindicato patronal. Através de acordo coletivo. De acordo e de convenção, de instrumentos coletivos, para regulamentar isso. Então é aí que funciona, porque fica mais fácil. Não é muito mais fácil eu mudar a realidade, por exemplo, aqui da federação, que é mudar a realidade do Estado só. Eu sento o patronal com o laboral, eu resolvo isso. Eu consigo negociar essa convenção coletiva com as normas que eu quero que coloque. Então, e o diálogo hoje, ele é muito técnico nessas convenções. Ele é muito técnico. Então, ele é mais fácil de ser, não envolve muito interesses escusos, interesses fora daquilo ali. Então, vai se buscar um meio em que haja essa possibilidade de implementar banco de horas com remunerações, banco de horas com datas base reduzidas, banco de horas mais justos, jornadas de trabalho que são interessantes. Por exemplo, tem uma jornada que é fantástica e que, feita de forma correta, é maravilhosa. Aquela 4x4, que o cara trabalha 4 dias, descansa 4 dias. Então, assim, tudo são N. Sem contar, Pablo, que é uma coisa que eu penso. Já foi até divulgado isso. O trabalhador que trabalha satisfeito, que tem a família, que tem tempo para ficar com a família, sem estresse, sem problema, ele rende mais. E tem um caso interessante. Eu tenho uma filha que ela visitou uma fazenda, aí chegou lá, os bois tinham tudo, tinha até som instrumental e tal, para comer. Por quê? Porque o produtor sabe que se o boi for bem tratado, ele vai se alimentar melhor, ele vai dar mais leite, que foi uma fazenda leiteira. Aí a vaca dá mais leite, porque ela é melhor tratada. Você imagina o ser humano poder ficar com a família 4 dias trabalhando e 4 dias com a família, resolvendo seus problemas, ou até, como alguns questionam, fazendo bico. Nada demais. Aumentando a receita. E assim, Joãozinho, é uma coisa que a gente quando senta na mesa de negociação, hoje, essas negociações, elas se baseiam muito nisso. A gente não senta cru lá. A gente faz esses estudos todos, né? A gente faz essas investigações, a gente tem esses estudos. Convencimento. Porque isso é a mais pura realidade. Se você, trabalhador, o que você tem para fornecer ao empresário? O que você vende para ele? Hora de trabalho, né? Hora de trabalho, mão de obra. Se eu tenho todos esses benefícios de descanso, de ambiente bom de trabalho, de remuneração satisfatória,
O que eu vou fazer? É óbvio que a minha produção vai ser muito maior. Então, o meu produto que eu estou vendendo, que é a mão de obra, isso a gente coloca na mesa com as empresas. Esse produto, ele vai estar sendo potencializado. Quando eu potencializo isso, eu aumento o quê? A empresa vai pensar, eu vou te dar 4 dias de folga, eu vou estar perdendo produção. Não, você vai estar recebendo mais. Porque nos 4 dias, a gente, óbvio, adapta a jornada de trabalho, não vai ser só 9 horas. Então, remaneja junto com o trabalhador e com a empresa. Daí o trabalhador vai feliz, vai trabalhar praticamente a mesma coisa, o mesmo tempo, só que vai ser muito mais potencializado. E ele vai ter muito mais descanso. Então, chega-se a um consenso, essa é a busca. Sem estresse, sem estresse, trabalhar para poder fazer como você diz assim, os bicos dele, vai aumentar a receita, e quem entra em certas jornadas nunca mais quer sair. Nunca mais, nem a empresa, nem o trabalhador. Pois é, o pessoal, ultimamente, você deve estar acompanhando, viu? Vocês também, existe um clamor, não tem vaga de emprego e não tem trabalhador, que o pessoal não quer trabalhar. Não é isso. Se a gente prestar atenção, e aí eu não sei qual é a sua visão, se nós prestarmos atenção, as boas empresas nunca tem vaga, saiu um, já entra outro. Agora, aquelas empresas que botam jornadas pesadas de trabalho, mesmo pagando a hora extra, porque a hora extra é uma remuneração, mas não é o descanso do trabalhador, é uma hora extra que é pecuniária, né? E o cara, o físico, o mental, fica ali. Então, essas empresas estão tendo dificuldade. Supermercado, que o cara trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia você vai lá fazer uma compra, pode observar no supermercado, perto de sua casa. Você vai lá, o caixa ou a caixa é a mesma, você vai domingo, está lá, você vai no feriado, está lá. Então, essas empresas, hoje, vão encontrar muita dificuldade para arranjar funcionário, trabalhador. Vai, e assim, é uma coisa que é perceptível, né? E assim, a empresa sabe, o trabalhador sabe também. É muito simples. Se eu estou trabalhando hoje num emprego que me desgasta fisicamente, você está toda hora olhando no celular, vaga em outro lugar. Simples assim. Na hora que apareceu, que são as boas empresas, apareceu vaga, todo mundo quer. O pessoal quer essa boa empresa, e aquela empresa que não pensa que hoje tem que ser mudado isso. A empresa, a indústria, ela não é feita de coisas. De máquina, de coisa material. Ela é feita de pessoas. A empresa que tem essa mentalidade de que a conduta dela e que o negócio dela é feito de pessoas, ele não tem problema de mão de obra, não tem problema de abandono de emprego. A gente vê essa evasão de mão de obra de lugares que não dão condições agradáveis de trabalho. Às vezes, Pablo, não é nem isso. Às vezes até a empresa é boa, mas o cara está trabalhando ali, se desgastando. Sim. A empresa dá tudo, o acordo é muito bem feito, aquela coisa toda. Mas aí surge uma vizinha que oferece condições melhores. Esse trabalhador, gente, não se iluda. Você que é empresário, que está nos vendo aí, da indústria, o RH, esse trabalhador, ele está com a antena ligada. Ele vai, poxa, lá eu tenho 4x4, aqui é 6x1. Então eu vou para lá. Exatamente. Mesmo ganhando a mesma coisa. Exatamente. Até o mesmo salário, mas esse benefício pesa. Ele vai olhar isso, é exatamente isso. Ele não é que a empresa é ruim, é boa, não é a condição de trabalho. E é normal. Todo mundo, ele quer um melhor bem-estar possível para si. E é normal. Ele está ali na empresa, ele tem uma vizinha que é melhor em condições de trabalho, que me dá uma folga melhor, mesmo salário, mesma rentabilidade. Eu vou para lá, porque a minha qualidade vai ser melhor. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Todo mundo vê isso. É você estar, às vezes, no ambiente de uma empresa, coisas simples, que é cobrança excessiva, tudo. Uma outra já tem outras formas de fazer isso, de forma mais humana, mais humanizada a empresa. Então ele vai sempre buscar essas empresas. Então, para essa questão, esquece a lei, vai demorar, e pode demorar muito, embora o nome do movimento seja a base de tudo, eu acho até importante. Vida além do trabalho. Exatamente. Isso diz tudo. Aí o que acontece? A lei vai. Você acha então que através dos acordos coletivos? Hoje, eu vejo assim, de forma
de uma solução imediata, e que traga um resultado rápido para o trabalhador. A gente tem que buscar hoje o quê? Apoiar o seu sindicato, apoiar a sua federação, estar junto a eles, e que é ali que o atalho está ali. Porque quando você está junto com o seu sindicato, você consegue hoje, quando você faz um acordo, uma convenção, que são instrumentos coletivos, isso é lei. Eu fiz ali a lei. Legislado sobre Então, acordado sobre o legislado. Qual que é mais fácil? Qual que é o mais rápido? É eu fazer isso pelo sindicato ou pelo Congresso, naquela história gigantesca que eu contei aqui? E que pode dar errado. Prova, ainda mais com esse Congresso que está aí, minha gente. Tudo para dar errado. Tô deduzindo que vai dar certo. Ando aquele caminho todo para dar. Eu acho que não. Esse Congresso está aí, não vai dar. Talvez o trabalhador votando certo, não só em Goiás, mas no Brasil, votando certo para governador, votando certo para deputado, senador. Gente, eu acho que a gente melhora o país. E o trabalhador, pensem não ou não, é maioria. Muito maioria. Então esses caras que estão lá, eles estão com o voto de muito trabalhador. Então é votar certo. E o trabalhador, eu acho que, de forma bem resumida, os dois caminhos que a gente tem são esses. Um que seria essa história gigante, essas etapas gigantes. Burocracia. E aí a gente olha o histórico, que eu disse, em 2023 a gente quis reduzir para 40, não passou. 4 horas só. Agora eu estou querendo 36. Se em 23 eu não passei com 40, o que me diz que agora em 25 eu vou passar com 36, com menos ainda. Então eu duvido. E outra coisa, era um congresso naquela Era outro, aqui exatamente. É outro. Então aí a gente tem ou esse é o caminho grandão. Ou eu me aproximo do meu sindicato, participo dele, trago essas demandas para ele, e aí eu tenho pessoas capacitadas que vão sentar de forma racional e sentar com a empresa e vão tentar resolver isso. É muito mais fácil. Mostrar para a empresa que hoje a qualidade de vida do trabalhador é importante. E reflete no lucro. E se ele não cuidar do trabalhador, esse trabalhador vai embora. Vai embora, porque hoje não tem essa fidelidade, não. Não tem. E hoje o acesso à informação é fácil. Hoje uma empresa que abre vagas de trabalho, empresa boa, isso espalha muito rápido. Todo mundo fica sabendo. Antigamente não, eu precisava de um jornal, eu precisava estar ali naquela região. Hoje não. Hoje a gente vê essa migração de mão de obra até de estado. Quem está aqui em Goiás, por exemplo, ele está atenado ali o que está acontecendo em São Paulo, em Mato Grosso, ele está atenado em tudo. Tudo chega a ele. Então hoje o alcance dessa informação é muito rápido e muito grande. Então ficou mais difícil ainda das empresas que não têm essa boa prática com o trabalhador. E boa prática, gente, eu não estou aqui falando de trabalho escravo, não é isso. São pequenas coisas mesmo. Até um dia a mais de folga, para você o quê? Trazer essa mão de obra, para trazer esse colaborador para dentro da sua empresa. Que quando você consegue isso... um grupo de ações, né? O refeitório, a alimentação. Isso. São pequenas coisas que vai agregar qualidade de vida. Um grande impacto. É conceder um dia a mais de folga, é ter uma escala interessante para a empresa e para o trabalhador. São todas. Hoje, é o que a gente sempre fala, administrar nunca foi fácil, administrar uma empresa. Hoje, então, se a sua equipe não estiver preparada para ter esse olhar técnico, olhar com números, com o que a empresa humanizado, é muito difícil sobreviver, é muito difícil, porque vai ter sempre essas dificuldades de mão de obra, vai estar sempre chorando. Tem muita empresa que a gente apresenta soluções, melhor aqui, melhor, não quer, o problema vai persistir, não tem como. Pablo, nosso tempo é curto, foi bom demais, nós vamos conversar ainda, talvez sobre esse tema novamente. Eu queria que você desse uma mensagem final aí para nós. Eu queria falar aqui para vocês, principalmente nesse tema que a gente abordou em relação à política. Eu acho que são dois conselhos que, se eu pudesse, e tendo essa pretensão e essa até intrusão, invadindo as pessoas para poder ter essa pretensão mesmo de dar algum conselho, eu me atenaria hoje, dentro do tema, em duas coisas. A primeira seria aproximar do sindicato. Aproxime do sindicato. Ali você tem os resultados muito mais rápidos para as suas necessidades e demandas. Primeira coisa. E segunda,
Em política, as pessoas precisam, mas precisam muito, aprender a votar em pessoas que defendam os seus interesses. E quando eu digo defendam os seus interesses, não é só na época da campanha. Porque na época da campanha, todo mundo defende trabalhador. Todo mundo. E é muito fácil hoje. Hoje todo mundo tem isso aqui. Isso aqui é um poço de conhecimentos aqui. Então, investigue. Qual é o histórico desse candidato? De onde ele veio? Quais são as defesas dele? Qual é o relacionamento dele? Aonde que ele está mais próximo? Não adianta eu pensar, gente, não adianta eu pensar que um empresário vai, em primeiro lugar, aquele empresário que está ali empenhado com a empresa dele, que nunca teve nenhum histórico não estou falando de maldade, não é isso, as pessoas confundem muito, mas um histórico só empresarial, muito, muito fechado, aí ele quer candidatar a deputado. Não adianta pensar que ele vai mudar, cara. O histórico dele mostra o que ele vai ser a conduta dele. Se ele chegou na época da eleição, falou que, olha, eu vou ser trabalhista. Da empresa, exatamente. Como é que funciona lá? É legal, é bom. O que ele defende, o que ele já fez pelo trabalhador. E se ele não tem esse histórico, ele não vai mudar agora. E a gente está falando agora, na porta de uma nova eleição, é importante as pessoas terem essa malícia, essa calma. É isso que eu deixaria aqui para os trabalhadores e a gente está aí para poder ajudar. Obrigado, Pablo, mais uma vez. Vamos conversando, nós vamos outros programas, talvez com outros assuntos. Esse foi muito bom, como nós já tínhamos conversado antes. E dizer a você que é uma realidade. Se hoje nós estamos um governo que está refém do Congresso, e tudo isso passa pelo voto. E ano que vem tem voto. Mas acima disso, melhor que isso, eu acho que é o bom senso entre a empresa e o trabalhador. O bom senso. Essa é a palavra. Valeu, galera. Até o próximo programa. Tudo de bom.